Dicas MEI. Diferença na competitividade. Olá, sou Celso Valente da Dicas MEI. Estamos aqui hoje para falar sobre os cuidados e benefícios que o microempreendedor individual precisa ter para participar de processos licitatórios e vender para o governo, como prefeituras, secretarias e outros órgãos públicos. As vendas para o governo são processos licitatórios que têm por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, tanto para comercialização de produtos como prestação de serviços, na esfera municipal, estadual e federal. O poder público tem por obrigação garantir que a competição ocorra com isonomia de direitos e dentro dos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. As modalidades de licitações existentes são concorrência, tomada de preço, carta convite, leilão e concurso, além do pregão, que pode ser presencial ou eletrônico. O critério de julgamento das propostas é definido pela administração pública e é conhecido por tipos de licitações e não deve ser confundido com as modalidades de licitações. Os 3 tipos de licitações mais comuns e usuais são: menor preço. A empresa que apresenta a proposta mais vantajosa financeira e que atendeu às especificações do edital é considerada vencedora. Melhor técnica. Ela é escolhida considerando fatores de ordem técnica exclusivamente no sentido intelectual. Ela é utilizada para elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e tem que ter um valor pré-estabelecido para a contratação previsto no edital. Técnica e preço. A proposta mais vantajosa ela vai ser escolhida considerando critérios pré-definidos em relação da melhor performance técnica e do melhor preço. A média é que vai determinar quem é o vencedor. Os pequenos negócios, e o MEI está entre eles, têm tratamento diferenciado na participação de licitações públicas. Isso está previsto em legislação, é um direito adquirido. O que pode se destacar é regularidade fiscal tardia. Participação em processos licitatórios, mesmo que esteja com restrições nas certidões de regularidade fiscal. Será concedido ao MEI 5 dias úteis para que ele apresente a certidão em dia e poderá ser postergado por mais 5 dias se assim a comissão autorizar. Licitações exclusivas. Conforme previsto no edital, podem ocorrer processos licitatórios exclusivos para a contratação de bens e serviços até o valor de R$80 mil por item. Cota de participação reservada. O órgão público contratante tem a obrigatoriedade de prever até 25% dos objetos que tenham natureza divisível, ou seja, que eles possam ser fracionados. Subcontratação de 30%. Nos processos licitatórios de obras e serviços, poderá ser previsto a subcontratação de até 30% do objeto com os pequenos negócios, e o MEI está entre eles. E neste caso, a administração pública pode pagar direto para o próprio MEI. E por fim, o empate ficto. É um critério de desempate que permite ao MEI, caso ele participe de uma concorrência junto com grandes empresas e a proposta dele ficar até 10% acima do valor do primeiro colocado, ele vai ser chamado para uma negociação e ele vai ter a oportunidade de apresentar uma proposta melhor. E se conseguir, ele vai ser declarado vencedor. Mas preste atenção, para a modalidade pregão, o limite é 5%. E pensando nisto, a Dicas MEI trouxe um especialista que conhece as dificuldades e o atalho para você conseguir ter sucesso no caminho. Estamos aqui com Olival Almeida Júnior, que além de conhecer tudo sobre o assunto, trabalhou desde o início com a categoria do microempreendedor individual e foi um dos grandes responsáveis pelo fortalecimento e a expansão do MEI na cidade de São Paulo. Olival, muito obrigado por você estar aqui com a Dicas MEI e vamos direto ao ponto. É uma boa para o MEI vender para o governo? Isso depende. Eu não apostaria todas as fichas no governo. Eu acho que quando você começa a ter uma escala, começa a vender também para a pessoa jurídica, que você já tem maiores controles e poder de decisão,
eu acho que você pode sim, é uma grande oportunidade vender para o governo sim. E os cuidados? Eu dividiria os cuidados em 3 itens: um técnico, um documental e um financeiro. Nos técnicos, o que a gente já havia dito: controle, ter atenção e muita responsabilidade o que o edital está pedindo, para ver se ele vai entregar aquilo que está sendo solicitado. Tem que ter o maior cuidado com isso. Documental. Vai depender da esfera que você está ofertando esse bem e serviço. Por exemplo, o mais utilizado é o SICAF, Sistema de Cadastro de Fornecedores. Porém, o mais importante é você dirigir a sua atenção para o seu município, que é onde você está, onde você conhece as pessoas, você pode se informar com maior facilidade, você sabe as necessidades, você vai conseguir ofertar melhor tanto seus produtos como seus serviços. E a última, não menos importante, é a financeira. Eu tenho capacidade de realmente estocar, produzir e receber depois? Porque o governo vai te pagar depois que você entregar o serviço. E ainda terá um prazo para você receber. Fique atento. Você vai precisar ter organização na hora que se fala de documentos, planejamento na hora que se fala da questão técnica e conhecer a saúde financeira da sua empresa para poder fazer uma melhor oferta. O que o MEI pode vender para o governo? É muita oportunidade. Pra você ter uma ideia, 15% da riqueza do Brasil é o governo que compra. Isso aí são cerca de 200 bilhões de reais. É muito dinheiro envolvido. Então todas as ocupações podem procurar editais dentro da sua atividade para ofertar para o governo que necessita de produtos e de serviços. Se for comércio, nós temos verdura, merenda, um coffee break, equipamentos de informática. Já em serviços, ele pode ser pedreiro, pintor, qualquer espécie de manutenção predial, encanador, bem como ele pode prestar serviços de manutenção, seja ela qual for, mecânico, motorista, enfim. Eu acho que tem oportunidades que precisam ser pesquisadas e oportunidades para que ele possa realmente ofertar seus produtos e serviços para o seu município. Como que o MEI identifica as oportunidades de vender para o governo? Os mais usuais são os sites da empresa contratante, do órgão contratante, seja prefeitura, seja estado, seja governo. Lá você tem que ficar de olho, tem que ter uma atenção. Ninguém vai fazer isso para você. Você tem que procurar essas oportunidades lá. Também temos os veículos de grande circulação, os jornais, tem que ficar de olho. E por último, no seu próprio município, onde a gente está praticamente induzindo que você faça isso, para que você também faça visitas na própria prefeitura, consulte o que geralmente utiliza-se mais, tem lá um campo específico para publicações e licitação. O MEI tem direito ao tratamento diferenciado, a lei garante isso a ele. A gente sabe que o poder público está empenhado em fazer as coisas acontecerem para que os processos licitatórios deem certo. A responsabilidade é só do governo? Não, muito pelo contrário. A responsabilidade é de ambos. Tanto do poder público em criar instrumentos para que o MEI participe das licitações, como do MEI. Ele precisa criar iniciativas com outros empresários, com a comunidade, para apoiar a criação desses instrumentos na Câmara dos Vereadores, de forma igualitária, que ele tenha direito de concorrer com competitividade com empresas do mesmo segmento ou da mesma estatura. Né? O Poder Legislativo precisa criar uma lei específica, precisa criar um instrumento que viabilize ofertar esses produtos e serviços. MEI, fique atento, é o seu direito. A lei te garante o tratamento diferenciado. Pressione o poder público, o prefeito, os vereadores, para que eles coloquem em prática editais que te garantam isso. Eles não pedem o seu voto? Você não dá o seu voto? Agora é a hora de você também solicitar os seus direitos. Vá à luta. Fiz a minha parte. Incorporei a estratégia de vendas para o governo dentro da minha capacidade de produção. Entreguei dentro do prazo estabelecido. Existe algum risco de eu não receber do governo? Existe o risco, mas aí tem uma lição de casa. Ele consultar o histórico de pagamentos do órgão contratante para que ele tome essa decisão. Se sentir que o órgão está pagando direitinho seus fornecedores, vale a pena apostar. Agora, se tiver numa situação ruim, é melhor você não ofertar. Fique atento, é muito importante você pesquisar no município se ele está pagando em dia. Não acredite no depois. Olha, as coisas vão melhorar e a gente vai te pagar. Você precisa do dinheiro no momento. E isso pode complicar a saúde financeira da sua empresa e a continuidade do seu negócio. Bom, Olivão, nós estamos caminhando para a finalização do nosso bate-papo. A gente sabe que para o MEI
é um desafio muito grande superar obstáculos todo dia. Ele escuta constantemente que vender para o governo não é para ele, que isso é para empresa grande. Você, como um baita especialista que conhece tudo sobre o tema, o que você diria sobre isso? Eu acho que o MEI não tem que se intimidar com a opinião dos outros. Você não chegou até aqui? Então você não pode desistir. A oportunidade de você vender para o governo depende de você. Como é que você vai fazer? Siga esse roteiro, tendo responsabilidade, tendo planejamento, tendo controle, ler e reler os editais. Boa sorte, sucesso nos seus negócios. Lival, muito obrigado pela sua participação. É um tema muito polêmico, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu trazer para o nosso associado um pouco da visão do lado do governo, os cuidados que ele tem do lado de empreendedor, e ele vai ter agora a possibilidade de juntar isso e verificar a melhor oportunidade para ele. Conte com a Dicas MEI e mãos à obra. Quando falamos em vendas para o governo, é preciso que você esteja preparado para enfrentar uma verdadeira batalha. Você tem que entender de todos os tópicos legais, das normas que regulam os processos, das particularidades de cada modalidade, dos tipos possíveis de contratações, além, é claro, de pesquisar e verificar junto ao órgão contratante o histórico de pagamento dos fornecedores. Isto faz toda a diferença. Agora, na prática, você tem que conhecer a capacidade de produção da sua empresa, os prazos de cada etapa operacional, alinhar esses dois fatores com as expectativas e necessidades da administração pública para poder ofertar produtos com qualidade e dentro do prazo estabelecido. Outro ponto importante é estudar e interpretar o edital para participar do processo licitatório. Caso tenha dúvidas, você deve encaminhá-las para a Comissão Permanente de Licitação. O caminho mais curto para o sucesso é o perfeito entendimento. E fique atento, você tem direito ao tratamento diferenciado. Não deixe passar esse benefício. Agora é com você. Entrar no mercado de vendas para o governo pode ser uma ótima para o seu negócio. Avalie muito bem as possibilidades e conte com a Dicas MEI. Acesse dicasmei.com.br. Continue com a gente. Dicas MEI. Diferença na competitividade.